darei nessa igreja o testemunho da minha vida, que eu nunca dei, tá certo? Mas eu quero deixar Filipenses capítulo 3. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, disse o apóstolo Paulo. Não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenham este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Esse texto de Paulo escrevendo aos Filipenses fala da vocação. Lá na frente ele diz que cada um deve ficar na vocação que foi chamada. Na verdade, quando chamado por Deus ainda, antes de tomar uma decisão, eu não entendi. Depois que eu tive um encontro com o Senhor, que entendi, eu achei a responsabilidade muito grande. E havia controvérsias nas pessoas que me ladeavam, porque não entendia o que eu entendia, nem via como eu via. Então, para mim, ministério, ser um pastor, que eu estava dentro de uma visão acertada, apesar de não ter conhecimentos teológicos, mas eu sabia da responsabilidade, porque antes de vir para a igreja eu tinha compromisso, eu tinha responsabilidade administrativa, e eu não queria, por isso, era a primeira coisa. A segunda coisa era o estilo de vida que eu levava. E como eu sou de uma família tradicionalmente católica, apostólica, romana, e a minha família, na época, todos, sem exceção de nenhum, odiava os crentes, mas não era não gostar não, era odiar mesmo. Eu já disse aos irmãos uma vez que quando eu aceitei Jesus, que fui na casa da minha mãe para dizer da minha alegria e felicidade, ela disse: preferia ver você debaixo de uma carreta de 18 pneus do que nessa maldita lei, para você ver o carinho que eles tinham pelos crentes. Então, mas quando eu conheci a nega, ela era desviada, e foi exatamente ela que começou a me induzir. E quando eu teve um incidente aí de percurso no nosso relacionamento, porque eu terminei o namoro, porque eu não me achei digno dela, ela era aquela menina pura demais para mim, e eu era tipo um maloqueiro, assim, socialmente, né? Eu era trabalhador, tinha meu emprego, meu bom emprego, mas tinha uma vida assim dissoluta, e eu achei que ela não merecia uma pessoa. Eu digo: não, você merece. Eu dei aquele conselho assim, sentei com ela. Hoje nós passamos na praça do conselho, passamos hoje, ela lembrou. Sentei com ela, disse: olha, mostrei todas as qualidades, e eu disse o que ela merecia, e eu não era aquela pessoa para a vida dela. E ali eu terminei. Eu não sabia, mas eu estava arrebentando com a vida dela. Ela deixou o emprego, saiu tudo, foi embora para o interior. 3 dias depois eu descobri uma coisa muito importante. Descobri que a amava,
que eu não sabia ainda, até que não dava para saber, que na época eu tinha 8 namoradas, e era difícil saber realmente se dava para amar. Aí quando ela saiu da minha vida, aí eu descobri que a amava. E eu sempre fui sincero comigo mesmo e com as pessoas. Eu corria atrás dela para dizer que a amava. E foi ali que eu conheci o avô dela, que era pai, era como um pai. E ele profetizou para mim. Ele olhou para mim assim e disse: você é crente? Você é crente? Ah, eu bebi uma cachaça. Digo, você fumava 60 cigarros por dia. Ele disse: você é crente? Eu olhei para ele e disse: não, senhor. Mas o que veio na minha boca como um bom católico é: Deus me livre dessa praga. Mas aí eu sabia que ele era crente. Eu digo: não, senhor. Disse, minha mãe dizia: quem quer pegar o passarinho não deixou. Aí eu digo: não, senhor. Aí ele olhou para mim assim bem sério, fitou os olhos, botou aqueles olhos azuis assim dentro do meu, que chega, eu senti assim, o que eu não sabia que era, hoje eu sei, senti aquela unção. Ele disse: mas você vai ser crente. E eu comecei a rir por dentro de mim mesmo. Eu digo: ele não sabe com quem está falando. Então Deus falou comigo de muitas maneiras, tá certo? E a nega foi um braço forte nesse processo em Cristo Jesus. Então Deus usou muita gente para falar comigo, e aquilo que eu sou, porque recebi de crentes corajosos. Um moço que trabalhava comigo, lá da Avenida Rotary, ele chegou um dia, colocou o dedo assim, apontado para mim, quase que no meu nariz, uma distância pequena. E eu era o chefe dele, e eu podia demiti-lo por justa causa, naquele momento. Mas ele me deu um recado de arrebentar. E eu olhei para ele, fiquei irado, mas não consegui dizer nada. Ele deu o recado e foi embora. E disse: foi Deus que mandou. E aquela mensagem dele eu nunca esqueci. E até que eu aceitei a Jesus. Mas foi um processo muito difícil. E então, aceitei a Jesus de uma forma equivocada, mas aceitei. E depois Deus começou a trabalhar na minha vida até o ponto que eu cheguei aqui a vir ter com vocês, que também não sabia que vinha para cá. E para mim e o ministério era algo impossível, eu ser o pastor de Rio Largo, porque eu era dos obreiros, eu era um dos mais novos, jovens ministerialmente. Então, mas Deus quis, e Deus revelou a minha vinda para cá, o presidente. E aqui cheguei, e Deus até hoje, Ele tem me ajudado. Deus tem me ajudado. Uma das coisas que eu pedi quando vim para o Rio Largo foi que me colocasse, foi a minha oração, e ainda hoje eu faço, me colocasse no coração de vocês, e colocasse vocês no meu coração, que eu queria amá-los intensamente como Cristo me amou, para que eu pudesse ter prazer em realizar a obra que Deus queria que fosse realizada nesta cidade. E eu pedi que Deus me orientasse naquilo que pudesse ser feito para o progresso desta igreja nesta cidade. E seguramente, irmãos, tudo quanto tem feito, não vai em mim nenhum mérito por isso. Primeiro, foi a orientação de Deus. E segundo, de homens na estirpe desses que Deus tem me dado ao longo desses 24 anos. Tá certo? Então, eu quero que os irmãos entendam, que saibam e que creiam que eu os amo mesmo de verdade. Glória a Deus. E é por isso que às vezes eu perco
eu perco muitas coisas para poder ganhá-los. Às vezes eu renuncio os meus direitos, os meus privilégios, só para que eu possa torná-los abençoados e felizes. Esse é o meu lema. Então quero nesta noite agradecer ao carinho de todos, tá certo? Dos meus pares, todos os senhores obreiros aqui presentes, os dirigentes de congregações, os líderes e a igreja de um modo geral, tá certo? A nossa juventude abençoada aqui está crescendo e eu estou ficando cada vez mais feliz. Muito obrigado a todos, abraço, beijo no coração, mas é de verdade, as palavras não seriam suficientes para dizer do tanto quanto eu amo vocês, mas de verdade, do tanto quanto eu amo vocês, tá certo? Eu já tive propostas grandes, há 5 anos atrás, eu recebi grandes propostas, mas eu amo vocês, eu sempre digo não. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu quero pedir ao nosso companheiro, evangelista Hernandes, que é o nosso patriarca, né, para ele orar por mim, com vocês. Eu não quero orar hoje por vocês, eu quero que hoje vocês orem por mim. E saibam que eu sou tão sensível e sentimental, ilimitado, de carne e osso quanto vocês. E eu não me sinto nem maior e nem melhor do que nenhum de vocês, tá certo? Os mais velhos na qualidade de pai, da minha idade de irmãos, os mais jovens de filhos e os menores dos mais jovens de netos, tá bom? Deus abençoe, que o Espírito Santo continue movendo a vida de vocês. E a minha maior alegria será quando sentarmos na mesa das bodas do Cordeiro, que eu olhar de um lado para o outro, eu encontrar vocês na minha frente, sorrindo, dizendo: pastor, valeu a pena. Porque às vezes, irmãos, eu fico muito preocupado e muito triste quando eu preciso ser duro, mas isso faz parte do amor. Ser duro, eu costumo dizer aos de costas mais largas, a vocês eu não digo aos de costas mais largas. Quem prova do meu pão, prova do meu cinturão. E quem ama, corrige, né? A Bíblia diz que Deus açoita e corrige aquele que Ele ama. Eu lembro-me que um dia eu precisei bater no Anderson. Ele é adolescente e foi algo que ele fez não de forma esporádica, ele fez muitas vezes e eu sempre batia na tecla que estava errado, que ele não podia fazer aquilo. E quando foi um dia que ele repetiu o erro, eu fui atrás dele, eu sabia onde encontrava. E quando ele me viu, ele correu para casa, pegou a bicicleta e eu saí com o carro atrás, pega, mas não pega, ele pegou uns atalhos, chegou primeiro, mas quando ele chegou primeiro, eu não contei conversa, não conversei com ninguém, puxei o cinturão. E aí foi uma surra, não foi um espancamento, mas foi uma surra para doer mesmo, tá certo? E eu passei muito tempo muito triste, não arrependido porque eu não tinha cometido nenhum pecado, nem feito nenhuma injustiça. Foi uma justiça que precisava ser feita, de uma correção que ia servir para o futuro dele, para ele não se perder. Então quero que vocês entendam isto,
que às vezes que a gente precisa ser duro é porque a gente deixa de ser pastor para ser pai, para que o seu futuro seja garantido e você possa entrar na cidade santa pelas portas. Deus em Cristo abençoe. Meu nobre companheiro.